Tudo certo? Pode começar, tá? Ah, que legal. Equipe de vendas do Anália Franco. Legal. Bem-vindas. Bem-vindos. Kansas Recepção. Tamo junto aqui! Bem-vindos! Essa animação é ótima, né? Pro finalzinho de sexta-feira gelado. Porto Alegre está bem gelado. Estou abrindo o micro, mas não está saindo som. Ah, beleza, mas está gelado. Eu imaginei. Se aqui está frio, imagina aí. Mas aqui tem calor humano, né? Vamos nessa, né? Vamos nessa. Bom, pessoal, então, quase 10 minutinhos já. Sejam todos bem-vindos. Para quem chegou agora, eu vou só repetir, a gente vai fazer a gravação desse encontro como um recurso interno, né? A gente não disponibiliza isso para fora da empresa. É mais um registro para a gente mesmo, uma vez que nós vamos tratar aqui de assuntos que são a base da nossa cultura. Então é interessante ter esse registro, tá bom? Eu vou dar início aqui. Tá bom, Roberto, de São José? Vou Perfeito. começar aqui. Recording in progress. Então vamos lá. Acho que já tem uma turma boa. Sejam muitíssimo bem-vindos. E eu já quero agradecer, né, de cara, por vocês estarem aqui numa sexta-feira, um dia friozinho, mas eu acho que a gente vai resgatar aqui conceitos que são tão gostosos de resgatar. Eu senti muito prazer em fazer essa apresentação, porque a gente foi puxando muitas coisas, né, que formam a cultura da Companhia Atlética e trazer isso à tona novamente é uma coisa que dá muita alegria para a gente. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que são antigas de casa, então é uma forma também, é um momento que a gente pode relembrar de tudo isso, né, que a gente está reativando gradativamente. Pessoal, vou pedir para o Rafael, isso, os microfones sempre fechados, tá bom? Depois a gente abre para interagir. Então, a gente vai fazer hoje, o intuito desse nosso encontro aqui é fazer um resgate, né, do nosso conceito in-out. Eu já vou explicar para os novos. A gente teve a entrada de vários novos colaboradores nos 2 últimos anos. Então, esse é um start que a gente está dando na empresa. E, claro, não vai parar aqui, né? Essa é uma palestra online, porque a gente está agrupando toda a rede, né? Mas a gente também já retomou, graças a Deus, né, gente, os encontros presenciais. Então, é uma forma também da gente se encontrar e da gente trabalhar todas essas questões que vão ser trazidas aqui hoje de forma presencial. Tá bom? Então, eu vou pedir... Joab, você está aí? Aqui. Tá, joia. Então, gente, eu vou começar esse nosso encontro passando um vídeo. É um vídeo curto, tem 9 minutos e pouquinho. Alguns já assistiram, né, os mais antigos, mas considerando que a gente tem vários novos, a gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo, porque ele dá o tom do que vai ser essa palestra, tá bom? Então vamos lá. Companhia. Ato ou efeito de estar junto e compartilhar momentos. Na dor, na glória, no silêncio ou no mais barulhento grito. É fazer parte e se entregar por inteiro. É ser conforto, alívio e segurança de alguém simplesmente por estar presente. E quem não quer uma boa companhia? Dinheiro compra quase tudo, né? Dinheiro compra todos os equipamentos, compra infraestrutura, compra construção, mas não compra cultura. Então a gente tem enraizado, né,
valores que a gente vem mantendo aí por muitos anos. O próprio bom humor, a gente fala brincando, mas é verdade. Tem que ser um lugar gostoso, você tem que querer vir trabalhar todo dia diferente do outro, né, nas nossas academias. Tem várias experiências assim que a gente ouve, os próprios colaboradores, professores, gestores, que ultrapassam, né, as paredes da companhia, porque é um espírito. Né, esse espírito do servir fica na pessoa e ela se torna melhor como filho, como marido, como esposa, como amigo. Então ela entende, né, que existe um sentimento que quando você nutre te faz uma pessoa melhor. E a gente tem a oportunidade dentro da companhia de todos os dias ampliar esse sentimento. Muitas vezes a gente fica mais tempo aqui dentro do que em nossas casas mesmo. Então, esse ambiente que eu encontro hoje é o que me permite todo dia acordar e me animar para vir para um dia de trabalho e fazer o que eu quero. Faz parte do nosso negócio você gostar de lidar com gente. Essa é uma realidade. A gente sabe que muitas vezes vem gente trabalhar, isso acontece. Mas e gente que fala assim, não tem facilidade para lidar, para se relacionar, mesmo o professor, não dá. Sinto muito, mas não dá. Aqui é uma academia diferente, é uma academia que cuida das pessoas, não só dos clientes, né, mas também de nós professores, para nós passarmos isso para eles. Então é um cuidado, é uma atenção, assim, excepcional. Eu falo assim que para os meus alunos, eu chego assim com aquela alegria, que eu chego desde a recepção até a musculação, eu já chego com aquele sorriso no rosto, e isso contagia os meus alunos e eles falam, nossa, Lívia, como é bom vir treinar. Nossa missão: ajudar as pessoas a estar bem fisicamente e a fazer novos amigos sempre. Nossos valores: respeito, comprometimento e bom humor. O que todo mundo quer, no fundo, é reconhecimento, atenção, amor. É isso que a gente quer. Tudo que a gente inventa com objetivo, meta de vida, no final é para ter isso. O tempo vai passando e a gente percebe que é o que dá sentido para a vida, né? Quando você percebe que aquilo que você mais quer só vem para você quando você oferece antes, né? Naturalmente as coisas acontecem. Então, acho que assim, a oportunidade de cada encontro com qualquer pessoa, né? Então, a gente costuma falar isso, inclusive, que a nossa finalidade comum é fazer com que a pessoa saia melhor do que entrou. A pessoa, você vê, não é o aluno só, né? É o aluno, é o professor, é o pessoal da limpeza, são os sócios, são os gestores, são os visitantes. Quer dizer, sair melhor do que entrou passa por um processo de encontro. Porque o que faz essa magia acontecer, de você se sentir bem depois de ter ido em algum lugar, é esse contato humano. Você se torna um amigo, você se torna um confidente, você ri, você abraça, você beija, você dá bom dia, você dá boa noite, você deseja um bom final de semana, você tá junto às vezes para jantar, para comer uma pizza. Mas a gente busca mesmo família, a gente gosta de se identificar com família, a gente chega a barrar coisas que a gente acha que não representa família. E se você parar para pensar, esse nosso mercado está ficando super competitivo, altamente competitivo. Um dos maiores diferenciais nossos e que vai se destacar cada vez mais é justamente por sermos família. As pessoas sentem falta, saem de férias, sentem vontade de voltar. A gente já teve casos de vários colaboradores que saíram e pediram para voltar. Depois de algum tempo, sentiram muita falta da cultura da companhia atlética, né? A gente tem vários casos, em praticamente todas as unidades. Então, não só alunos que saem e voltam, mas colaboradores nossos que saem e pedem para voltar. Quer dizer, esse espírito de união, né, histórias de união, elas ficam impregnadas e fazem com que a pessoa sinta isso. Uma das grandes vantagens, como eu comentei antes, é que você está o tempo inteiro fazendo bem. E a gente sabe, quando a gente faz bem para os outros, a gente mesmo se sente melhor. Então, naturalmente, olha só, você não trabalha vendendo cigarro,
Você não trabalha vendendo bebida, você não faz jogos, você não faz nada, olha, nem comida artificial, nem comida em geral, nem fast food. O que a gente faz é indubitavelmente positivo para todo mundo. A partir do momento que escolheu trabalhar com gente, vale a pena você se doar 100% na hora que estiver trabalhando com gente, porque vai acontecer no seu coração algo diferente. Quando você perceber isso, quer dizer, toda aquela sua, todo o seu preparo técnico durante a formação na faculdade, depois outros treinamentos, mesmo aqui dentro da companhia, eles vão ganhar um outro tamanho quando você, na sua conduta, no seu comportamento, transformar isso em doação. O que é doação? O que é o tal do espírito do servir? É você estar 100% presente na hora de atender o seu aluno, na hora de fazer qualquer função que você exerça aqui dentro. Quer dizer, você vir inteiro para aquele momento. A pessoa percebe que é diferente, ela percebe no seu olhar, ela percebe no seu sorriso, ela percebe na sua energia que está sendo doada naquele momento para ela. Então, isso é o servir. É muito diferente, né? O servir só do atender. O atender muitas vezes acontece no automático. Não tem a mesma força, o mesmo impacto, o mesmo poder de transformação e de energização. Quer dizer, quando você vem inteiro para aquilo que você está fazendo, você transparece isso, o seu semblante muda e essa conexão que acontece nesse momento é única, te transforma e transforma o outro também. Então, acho que essa seria a principal mensagem, porque isso muda uma vida, a sua. Jogar campanha atlética em Nova York, em Los Angeles, em Londres, as melhores cidades do mundo, com academias bárbaras, jogar uma academia dessa, a gente está patamar de primeiro mundo, ponto final. Faz bonito e sucesso e ganharia lá fora. Porque quando está todo mundo remando igualzinho, a velocidade é bem maior. Segurança, proatividade, atitude anfitriã, excelência técnica. São esses os pilares que fazem deste um ambiente diferenciado, no qual todos saem melhores do que entraram. Por você estar aqui, isso mostra que você é uma pessoa importante. Então seja bem-vindo ao time. Olha, toda sorte do mundo. Vocês estão entrando numa empresa de muito sucesso. Aqui tem espaço para todas as estrelas brilharem. Deem o seu melhor e aproveitem, participe dessa escola, dessa família, dessa casa que eles vão te acolher muito. Então aproveita a oportunidade, dê o seu máximo, que aqui você só tem a ganhar pro resto da vida. Vem! Seja a companhia que você quer para você. Seja Companhia Atlética. Bom, pessoal, deu para ouvir direitinho o vídeo? Sim? Eu vi que algumas pessoas entraram, sim, né? Tá joia. Depois que a gente iniciou. Pessoal, então, para quem entrou agora, é importante deixar o microfone fechado, tá bom? Para não ter ruídos externos, né? Que dão interferência aqui, tá bom? Mas, para o final, eu vou abrir para perguntas, para vocês interagirem com a gente, e aí sim a gente abre, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. A gente passa esse vídeo porque ele traz muito da nossa essência, né? Da cultura da Companhia Atlética. A gente vê ali, né, que em determinado momento se fala dos valores, do nosso espírito de servir, que está na base do que a gente quer entregar, né, para os nossos alunos. E bom, gente, a maior parte do tempo, muitas vezes a gente passa no ambiente de trabalho, né? Então, é importante a gente entender que a contribuição de cada um é que transforma o nosso ambiente no melhor possível. E é sobre isso que a gente vai conversar. Então, vamos lá, vamos entrar na apresentação. Então, vamos falar um pouquinho, né, de como que está a companhia hoje, e como é que foi o começo dessa história, né?
Na verdade, a gente já está fazendo esse ano 37 anos de vida, né? A companhia foi fundada em 1985. A primeira unidade foi a unidade Kansas. Hoje a gente conta com 16 unidades em operação. É uma academia bem completa para todas as fases da vida, né? Todo mundo sabe. A gente tem 57.500 metros quadrados de área construída, além dos estacionamentos. E tudo isso para a gente fazer mesmo da vida dos nossos alunos a melhor possível, né? Agora, é claro que a parte estrutural, a parte dos equipamentos, tudo isso é muito importante, claro. Mas o que traz alma para uma empresa somos nós. A gente sabe disso, né? A cultura é que faz uma empresa ficar viva, ter alma, ter um espírito. Então, eu queria passar para vocês, pode passar mais uma, Jordan. No começo, né, dessa história, a nossa missão é essa aqui, ajudar as pessoas a estarem bem fisicamente, a fazer novos amigos sempre. No comecinho de tudo, o Gary, que é o sócio fundador, ele, em alguns momentos, ele já passou isso para a gente, tem até vídeos, né? E ele conta que ele queria abrir um negócio onde fosse além de um negócio, né? Um lugar que fosse tão prazeroso que ele pudesse trabalhar e se divertir e fazer amigos, sempre, né? Ter essa sensação que vai além de um negócio, né? Você transforma aquilo na sua própria vida. Então, essa é a raiz da nossa missão e isso perdura até hoje, né? É uma empresa que tem essa questão relacionada às amizades, aos relacionamentos muito forte. Pode passar, João. Então, o que a gente... A nossa assinatura é o Gente Cuidando de Gente, né? E o que tem por trás disso, né? O Gente Cuidando de Gente, a gente fez um processo para os novos que estão chegando, em 2011, nós fizemos um processo na rede toda. Nós fizemos... Bruna, o microfone está aberto, isso. Nós fizemos um processo, um grande laboratório, em todas as unidades da rede, onde a gente montava células, né, que eram formadas pelos colaboradores, eram grupos em que a gente se reunia para fazer um exercício em conjunto. E a gente partia de algumas perguntas, né? Então, a gente foi montando a nossa carta de valores conjuntamente. E a gente perguntava para as pessoas, se você tivesse a oportunidade de escolher, né, quais os valores que você gostaria que fossem praticados diariamente dentro da companhia atlética, quais os valores que você escolheria? E a gente estipulou antes que a gente trabalharia com 3 grandes blocos, né? E a gente abriria para todas as pessoas participarem, dando as suas sugestões, indicando quais os valores mais importantes, na opinião de cada uma delas. E a gente fazia também uma outra colocação. Você tem que pensar que esses valores que você está listando são aqueles que você quer receber do ambiente, né, das outras pessoas, através do comportamento, das atitudes, da conduta, mas são valores que você também esteja disposto a oferecer. Então, vai vir para o papel aquilo que eu quero receber e estou disposto a dar. Então, foi assim, nesta base, que a gente fez esse grande laboratório. E quais foram os 3 valores mais citados na rede? Em primeiríssimo lugar, respeito. Foi o mais citado, mais pedido na rede toda. Em segundo lugar, comprometimento. Em terceiro lugar, o bom humor. Então, esses são os valores escolhidos pelos colaboradores da companhia e que formam a nossa carta de valores. E aí, gente, o que a gente fez, né? Esse foi o primeiro passo. O segundo foi o seguinte, a gente quis ouvir também as pessoas, a gente quis conhecer o que elas entendiam por cada um desses valores na prática. Quais são as ideias, né, que você tem em mente? Quando você pensa assim, esse valor respeito é praticado dentro da companhia. O que teria que acontecer no dia a dia, na prática, na conduta, nos comportamentos, para que você realmente sentisse que o valor respeito tem sido praticado? Então, eu vou passar para vocês o resumo. Isso. O resumo
do que apareceu, né, nesse nosso grande laboratório. Em relação ao valor respeito, o que as pessoas querem ver, né, no seu dia a dia? Respeito é o seguinte, olha, é valorizar todos os indivíduos com as suas características únicas. Reconhecer as contribuições de cada um. É saber se colocar no lugar do outro. É ter flexibilidade para aceitar críticas e ideias diferentes das suas. É saber elogiar quando for merecido e pedir desculpas quando necessário. É ser duro com as situações e não com as pessoas. Apareceram outras questões também, mas essas foram as principais. Ou seja, quando a gente sente que isso está sendo praticado no dia a dia, e reforçando aqui mais uma vez, gente, isso faz parte da nossa conduta, né? A gente quer receber tudo isso aqui e a gente precisa se perguntar e refletir de uma forma honesta se a gente tem feito isso também, se a gente tem oferecido isso para o nosso meio todos os dias. Então, é sempre assim, é um movimento de uma via de mão dupla, né? Em determinado momento do vídeo a gente fala isso, né? Que a vida vai passando, o tempo vai passando e a gente começa a entender que aquilo que a gente tanto quer receber, a gente percebe que quando a gente dá antes, é a fórmula, né? Para você aí passar a receber. Então, e isso eu acho que é uma coisa absolutamente atual. Esse movimento foi feito em 2011, portanto 11 anos atrás, mas você vê, cada item aqui que eu fui lendo, que eu fui falando, são muito atuais, né? Isso sempre vai estar atual, isso nunca sai de moda, porque respeito todo mundo quer, né? Todo mundo quer receber. Então, é sempre bom a gente fazer esse exercício. A gente vai falar agora do segundo item, comprometimento, vocês vão ver que interessante. Às vezes a gente faz a imagem no campo da mente e pensa, né? O que uma pessoa comprometida faz, como ela se comporta. E aí a gente exterioriza, a gente coloca para fora, falando ou escrevendo, como aconteceu durante os laboratórios. No entanto, é interessante que nesse mesmo campo da mente a gente se faça a reflexão séria, né? Levando a sério, se a gente está fazendo, né? Se a gente está se comportando como uma pessoa comprometida. Opa, tem o microfone aberto. Obrigada, Luiz. Então, vamos lá. Quais foram, né, os itens, então, mais citados para o valor comprometimento? Fazer o que precisa ser feito. Contribuir para que a engrenagem funcione de maneira sinérgica e harmônica. Sem coitadismo, sabe, gente? Sem vitimismo, né? Aquela história que você entende, você compreende na sua consciência que o seu papel, ele é intransferível, né? A sua parte tem que ser feita por você, porque senão alguém fica sobrecarregado, né, nessa engrenagem toda. Então, ser comprometido é isso, é você ter essa consciência, fazer o que se comprometeu a fazer e terminar tudo que começou. Saber qual é o seu papel e cumpri-lo com responsabilidade. E aí vem um detalhe aqui, de preferência com prazer. É isso mesmo, porque a gente sente a pessoa é comprometida, mas não faz de forma emburrada, né? Ela é comprometida e, ao mesmo tempo, por entender, por ter a consciência que a sua parte é importante para o conjunto, ela faz isso com prazer, né? Cumprir com o que foi combinado é você cumprir com horários, prazos, entregas, regras. A gente sabe que no bom funcionamento da engrenagem toda, quando uma peça falha nesses quesitos, a gente sente a engrenagem travar, porque alguém vai ter que cobrir. Então, muitas vezes a gente consegue ver claramente quando pega no nosso pedaço, né? Quer dizer, eu tenho que cobrir porque alguém não fez a sua parte. Então, a gente sente a falta de comprometimento. E o convite aqui, para a gente, de uma forma sincera, refletir sobre isso eu sou essa pessoa que falha ou eu sou essa pessoa que é comprometida, né? E isso aqui, gente, se a gente for pensar, isso serve para a vida como um todo, né? Claro, a gente está falando aqui do nosso ambiente de trabalho, mas se você levar na sua conduta esse valor, você vai ter os impactos positivos disso em qualquer ambiente que você tiver, na sua família, na sua vizinhança, com seus amigos. Todo mundo gosta de estar perto de alguém que faz a sua parte, né?
Então, isso é o comprometimento, na prática do dia a dia. O bom humor, como é que o bom humor é praticado? Então, segundo essa síntese coletiva, né, que a gente trouxe aqui, só aquilo que foi mais citado, né, mais vezes. Então, a gente fez esse resumo. E, em primeiro lugar, em relação ao bom humor, o que apareceu foi o seguinte, é você trabalhar com leveza, com alegria, levando o bem-estar para o ambiente. Ou seja, ter disposição, entusiasmo, a gente sabe que isso contagia, né, oferecer o seu máximo de energia e se sentir feliz por isso, né, você trazer para aquele ambiente o seu melhor, né, com presença. Teve um outro item também que foi muito interessante, que é o seguinte, fazer do aluno um amigo. Isso é tido como bom humor, né, porque tem leveza, tem conexão. Ter paciência com alunos e pessoas difíceis, não levar nada para o pessoal, saber virar a página. Vocês veem como são coisas absolutamente... Tem o microfone aberto, aí. São coisas absolutamente atuais, sempre serão, né, gente? Tinha uma expressão que a gente usava na época, que é o seguinte, ó, não fazer drama com coisas pequenas para não transformar o gato em leão. Isso aqui é o seguinte, às vezes o problema, ele não tem esse tamanho todo, ele era um problema que tinha um tamanho menor, mas aí se faz tanto drama em cima, aquilo vai crescendo, vai tomando outra proporção, e aí o gato vira leão, né, pronto para te abocanhar. Na verdade, muitas vezes o que a gente precisa fazer, e o bom humor ajuda nesse exercício, é ajustar as lentes, trocar as lentes, para enxergar o tamanho que o problema de fato tem, né, para que ele não cresça. E quando a gente está mal-humorado, a gente tende a jogar uma carga, muitas vezes, que a situação não tem, né? É claro que é um exercício que nem sempre é fácil de fazer. Fácil é entender, né? Tudo que eu estou falando aqui, acho que não tem segredo para ninguém, não é uma linguagem complexa, e são coisas muito comuns a todos nós, né? Mais difícil é colocar isso em prática, porque a gente sabe que a vida é cheia de altos e baixos e que a gente tem uma questão emocional que muitas vezes está envolvida na nossa forma de agir. A gente já vai falar sobre isso também. Bom, e o último item elencado ali para o bom humor é, nos momentos difíceis, se habituar a ver o lado positivo das coisas sem perder a esportiva. Gente, é claro que se a gente coloca tudo isso aqui em prática, vamos combinar que a vida fica muito melhor, né? Para a gente mesmo, para o outro, para a gente, todos ganham. Se você tem um conjunto de pessoas, o microfone aberto, pessoal, Adriele, isso. Se a gente tem, né, um conjunto de pessoas que entendem o quanto que isso aqui transforma o nosso ambiente de trabalho, e claro, se esforçando para colocar em prática, nem sempre a gente consegue, mas só de trazer isso para a consciência, a gente já começa a refletir, já começa a ver que realmente às vezes são coisas simples que podem trazer, né, um bem-estar emocional, mental, psicológico, físico e espiritual para todos nós, que compartilhamos o mesmo espaço, né, de trabalho. Então, essa é a nossa carta de valores, construída, né, a várias mentes, e que faz muito sentido, e são coisas sempre atuais, né? E aí, pode passar mais uma, Joab. Depois que a gente criou a carta de valores, a gente começou a trazer para a rede um sistema de atendimento, que é o sistema in-out, que é o tema-chave dessa nossa palestra, né? Desse nosso encontro. Então, assim, o resumo da ópera, gente, é o seguinte: o in-out é um sistema de atendimento que foi criado com o intuito de melhorar a vida dos nossos alunos como um todo, né? Para que eles saiam melhores do que entraram sempre. Na verdade, esse sair melhor do que entrou é para cada um de nós, né? Na época a gente chamava de finalidade comum. Qual é a nossa finalidade comum? Né? Independente da função que você exerça, pode ser na área administrativa, na área técnica, na área de vendas, quando a gente entende que acima de qualquer função, o mais importante é contribuir para essa atmosfera que dá para o aluno, ou dá para a pessoa que está dentro das nossas unidades, a sensação de que
depois de ter entrado, ela saiu melhor do que quando ela chegou. Ou seja, existe ali, né, uma magia que acontece dentro de um ambiente, microfone, dentro de um ambiente onde se pratica valores e algumas condutas, alguns comportamentos que realmente transformam aquele ambiente num oásis, né, entre aspas, um lugar em que você tem prazer de estar, porque você sabe que vai receber atenção, vai receber o olhar, o sorriso, o interesse das pessoas. Isso está na base desse conceito in-out, esse sistema de atendimento. E aí são 4 os pilares que formam esse sistema, ou seja, para que a pessoa sinta que recebeu essa entrega de todos nós, colaboradores da Companhia Atlética, a gente conta com esses 4 pilares, que eu também vou passar para vocês como que eles foram construídos, né? Foi o mesmo processo, ou seja, como é que a gente pratica o primeiro pilar, que é o segurança. Vamos lá. Dá mais uma, Job? Esse pilar segurança, como é que ele funciona na prática? A gente até colocou aqui uma criança, né? Porque se a gente pensar, gente, olha só, a gente atende bebês, crianças, adolescentes, todas as faixas etárias, né, são contempladas nas nossas unidades, através das aulas, dos programas. Então, existe ali, é uma preciosidade, né? A vida de uma pessoa é muito preciosa, né? Independente da idade que ela tiver. Então, esse item segurança, ele é muito observado, ele é muito percebido pelos nossos alunos. Então, para a gente transmitir essa sensação, né, de que o que a gente está entregando, né, no final das contas, a nossa maior entrega, que é cuidar da saúde física da pessoa, o bem-estar como um todo, inevitavelmente a gente passa pela questão da segurança. Porque não adianta o aluno vir, né, e passar por, enfim, treinar, fazer a sua aula de hidroginástica, ou de spinning, ou de, enfim, e por algum motivo sair com alguma lesão, ou alguma questão que afete a sua sensação de segurança. Então, para que a gente transmita isso, para que isso chegue efetivamente ao nosso aluno, como é que a gente pratica? Quais são os itens aqui citados, né? Segurança funciona assim, você cuida de tudo como se fosse seu. Então, não deixa largado os equipamentos, os espaços, sabe quando você tem aquele zelo pela segurança de todos, quer dizer, você fica, o seu estado de atenção plena está sempre presente, né? É aquela coisa de você ficar atento, observando os movimentos, as situações, os movimentos físicos dos alunos, mas também o entorno, como é que está a questão de tudo, dos equipamentos, da limpeza. O conjunto desses itens, desses elementos, quando bem cuidados, né, a gente tem a sensação de segurança. A gente sabe que tem ali uma equipe que é preparada, que é treinada, que tem assim a sensibilidade de observar e zelar, como se fosse a sua própria família, como se fosse a sua própria casa. Isso é o que está por trás desse item, segurança, que a gente quer transmitir. O segundo, a proatividade. Como é que você, né, sabe que uma pessoa é proativa? Como que você olha no comportamento e percebe, está aqui uma pessoa que é proativa? Primeiro, ter iniciativa, né, se colocar à disposição sem que ninguém precise pedir. A gente ter iniciativa e ter acabativa, né? Não é só iniciar, mas não ter o discernimento para fechar também o processo, né? A acabativa. Ter foco para otimizar o tempo e os recursos disponíveis. Isso também passa pela proatividade. Assumir o papel de quem oferece soluções, porque às vezes, sim, a gente está passando por algum problema que precisa de uma saída, que precisa de uma solução, e mesmo que a pessoa traga, a princípio, ideias que nem sempre são possíveis de serem colocadas em prática, você percebe, a mente da pessoa está voltada para a solução, e não só para martelar no problema, né? Ficar ali com a cabeça, falar, a gente está com isso de problema, a gente está com... É importante fazer esse levantamento, mas a postura proativa é aquela que vai além. Ela detecta, ela enxerga o problema e ela já começa a maquinar, já começa a pensar
em possíveis soluções. Não terceirizar suas responsabilidades, tendo a consciência de que a sua parcela de contribuição é importante para o todo. A gente sabe, né, conviver com uma pessoa proativa é muito bom, né, gente? É aquela sensação de que a gente logo percebe, a pessoa ela tem gosto em ajudar, né, em se colocar à disposição, em ser útil. Então é isso, quando a gente pensa no campo da mente, né, numa pessoa proativa, e a gente conhece algumas que convivem com a gente, e é bom tê-las, né, na memória, puxa, isso é para mim um exemplo de uma pessoa proativa. Aí na sequência, nessa mesma reflexão, a gente para e pensa, eu sou essa pessoa para os outros? Olha, a gente mudaria muita coisa, né, nas nossas relações, em todos os ambientes, se a gente fizesse essa reflexão com mais frequência, né, porque elas realmente impactam a realidade de todos nós, né? Isso mexe nas nossas emoções. E a excelência técnica, que é o quarto pilar, né, do sistema in-out de atendimento. E aí, gente, olha só o que foi entendido como excelência técnica. É quando assim, a pessoa ela busca a sua excelência por meios próprios. É claro que a gente tem os cursos da companhia que são oferecidos, os técnicos, os comportamentais, mas a excelência técnica, ela passa por esse discernimento da pessoa, né? Que proativamente assume as rédeas do próprio aprimoramento, das suas atualizações constantes. Ela entende que a marca dela, ela está deixando em tudo que ela faz, e isso em qualquer função, né? Em qualquer pedaço. Aquele que é o seu departamento, você entende que a sua marca está sendo deixada pelas suas entregas constantes. Então, saber qual é o seu papel e cumprir com responsabilidade, né? Se responsabilizando por isso, por estar sempre correndo atrás da excelência, isso é o que se espera nesse pilar do sistema in-out. Então, ou seja, resumindo, se a gente utiliza todos esses itens que foram trazidos aqui, e agora tem o último, né, que é a atitude anfitriã. A atitude anfitriã, gente, olha, soma-se a tudo isso que foi dito, e aí traz mais esses itens aqui. O que é a atitude anfitriã? Que, na verdade, é a cara, é o que a gente gostaria que fosse a cara da companhia, né? É você sorrir, sorrir com os olhos, sorrir com o tom de voz, sorrir com a sua postura, sabe, com aquela sua disposição em ajudar, em entrar nesse espírito do servir, né? Chamar a pessoa pelo nome, sabe, ter esse interesse de gravar, se interessar mesmo pelas pessoas, pensar no coletivo e trabalhar de forma integrada e cooperativa, valorizando o espírito de equipe. Gente, é claro que isso aqui é um contágio que vai acontecendo, né? Quando a gente fala que a reflexão é sempre dar e receber, né? Eu quero receber, mas o quanto eu estou dando, é pelo seguinte, quando você começa a disparar o exemplo, quando parte de você, uma coisa muito interessante que acontece é que você volta a ter esperança, você fala, cara, eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comum, com altos e baixos, com problemas como todo mundo, mas a minha parte eu estou procurando fazer. E o primeiro a se beneficiar sou eu mesmo, sou eu mesma. Eu percebo isso quando eu me coloco à disposição, trazendo o meu máximo a cada momento, né? Cada encontro que você tem com uma pessoa, você está deixando uma marca. E cada vez que você se coloca inteiro no que você está fazendo, você mergulha nesse espírito que a gente fala tanto, que é o espírito do servir, de você estar 100% presente naquilo que você está fazendo. E isso aí tem um poder de contágio. Primeiro porque você percebe que quando você faz isso, você se sente melhor, você se sente mais integrado à vida, você ganha os minutos de vida, porque a sua cabeça não está em outro lugar. Sobre isso eu vou falar já de uma pesquisa que foi feita, que é muito interessante. Mas então, só para a gente fechar a atitude anfitriã, tem a ver com você efetuar depósitos na conta emocional das pessoas. Sabe, quando a pessoa olha para você, ela já abre um sorriso, porque ela sabe que os depósitos são muito mais frequentes do que os saques, né? Ela sente isso, que é bom ficar perto de você, né? Praticar a missão da empresa com consciência,
né, que a gente falou agora há pouco, você está ajudando a pessoa a estar bem fisicamente, a fazer novos amigos sempre, a começar de você. Vestir a camisa e se orgulhar da sua profissão. Servir com alegria para que esse espírito seja sempre a nossa marca. Ou seja, gente, a atitude anfitriã, ela, quando você entende que você está fazendo aquilo por você mesmo, é por todo o conjunto, né? Você volta a ter um encantamento pela vida porque você se coloca presente nas situações. Você entende esse ganho. A pesquisa que eu estava me referindo é a seguinte. Essa pesquisa ficou famosa, ela foi feita em Harvard em 2011. Depois, se quiserem procurar, isso tem em vários lugares, né, no YouTube, no Google. E aí, de uma forma muito simples, como é que foi feita, né, esse experimento? Os pesquisadores combinaram com as pessoas que fariam parte da experiência o seguinte, com o celular, né, elas ficariam sempre com o celular durante os dias de experimento, e elas receberiam, no decorrer dos dias, uma mensagem de texto que continha 3 perguntas. As perguntas eram as seguintes. Primeira, como você está se sentindo neste momento? A segunda, o que você está fazendo neste momento? E a terceira, onde está a sua cabeça, a sua mente, neste momento? E o resumo da obra, né, o resumo da ópera, gente, é uma coisa muito interessante, que é o seguinte, olha, a maior parte do tempo de vigília, ou seja, o tempo em que a gente está acordado, a gente não está prestando atenção no que a gente faz. A gente está com a cabeça em outro lugar. E existe uma correlação muito íntima entre o seu estado de presença e o quanto você se sente bem, o quanto você se sente feliz. Em outras palavras, quanto mais desconectado do agora, menos você se sente feliz. Sabe aquela frase, uma mente que vagueia é uma mente infeliz? Gente, isso foi feito em 2011. Hoje, talvez os dados seriam mais alarmantes ainda, porque são inúmeras as distrações, né, que te levam para outro lugar. O tempo todo, você está aqui com a cabeça em Nárnia. Então, por que a gente traz, né? Por que a gente quer fazer uma correlação com tudo que a gente conversou até agora? E como eixo, o espírito do servir com esta experiência, né? Tem toda a relação. Quer dizer, o espírito do servir é um estado em que você se traz 100% para o momento presente, né? Para aquilo que você está fazendo. Lembrando, tendo em mente que quando você faz esse movimento, você está ganhando os seus minutos de vida, né? A sua mente não está vagueando, porque, gente, muitas vezes é a raiz de uma possível depressão. Tem outros estudos sérios também no comportamento humano que indicam isso, né? Você está com a cabeça em outro lugar, em preocupações que geram ansiedade, né? Ansiedade, excesso de futuro, você já deve ter ouvido isso, e depressão, essa tristeza, excesso de passado. Você entra numa ruminância, sempre que você sai do momento presente, você se desconecta, né? Das pessoas, das circunstâncias e de você mesmo por consequência. Porque você vai para um lugar onde você não está, tanto na questão de tempo, passado e futuro, quanto na questão de espaço físico, né? Agora, por exemplo, nesse momento aqui, que a gente está reunido, se a sua cabeça estiver em alguma preocupação lá fora, lá longe, você perde, né? Você perde esse momento, porque você não está 100% presente, e você não consegue resolver nada que está lá longe, seja em outro lugar ou seja em outro tempo, porque você não está lá efetivamente. Então, o tempo todo a gente cai nessas armadilhas mentais, né? E é interessante da gente fazer reflexões, porque às vezes, nessa hora de refletir, de colocar em perspectiva, de saber que isso acontece, na verdade todos nós sabemos, mas às vezes a gente não para pensar, né? Só nesse movimento você já desarma alguns gatilhos que poderiam trazer para você logo ali um sofrimento. E sobre isso, pode dar mais uma, Jorge. A gente sabe, gente, que tudo que a gente conversou aqui
é fácil de entender cognitivamente, nem sempre é fácil, né, de vir para o comportamento, né? O que a gente quer, na verdade, com todo esse sistema, né, se ele funciona de forma harmônica todos os dias dentro desse nosso universo de trabalho, isso aqui, né, a pessoa entra no preto e branco, né, o sistema foi criado para melhorar a vida dos nossos alunos e de todos nós como um todo. Ela entra em contato com esse universo e depois ela sente que houve um ganho. Ele voltou aqui. Ela sente que houve um ganho principalmente no seu estado de espírito. Por isso que essas cores aparecem para ela, né? Ela muda o seu estado de espírito. Essa é a intenção. Sabe, tipo um oásis psicológico em que você consegue, através dessa conexão, né, com pessoas que estão ali num grau de consciência em que a presença é prioridade. É lógico que isso impacta as duas pontas, né? Qualquer conexão que acontece nesse estado é transformador, né? É transformadora. As duas partes sentem que ali realmente houve um encontro, um contato diferente e que é altamente energizante. E, embora a gente tenha dito que nem sempre isso é fácil de fazer, porque a gente é tomado por muitas emoções, então nós vamos falar disso agora. A gente tem um outro programa, que é o nosso último slide aqui, que é o Cuidando de Gente presencial, né? A gente já startou esse movimento, a gente passa em todas as unidades, algumas já receberam. E qual que é o objetivo do Cuidando de Gente presencial? É justamente abrir um espaço de diálogo, de reflexão, onde a gente traz questões, né, orientações, informações práticas de como colocar as emoções nos eixos. Porque, gente, vamos combinar que nos 2 últimos anos, muita coisa saiu do eixo, né? A gente entrou em momentos, assim, de grandes desafios, e que pegou todos nós. Não teve árvore que não tenha sido chacoalhada, né? Nos 2 últimos anos, em algum ponto pegou, ou foi no seu aspecto financeiro, ou profissional, ou relacional, conjugal, ou de saúde. Então, todo mundo passou por diversas provas, né, e testes que testaram, de fato, a nossa capacidade de ter equilíbrio emocional. E a gente está falando também, por consequência, da nossa saúde mental. Então, quando a gente cria um espaço onde estas questões são trazidas, são tratadas com seriedade, né, onde a gente sente que tem um compartilhamento da nossa humanidade, que é a mesma, nós somos muito parecidos, né? Quando a gente abre esse espaço e a gente escuta as histórias, os depoimentos e até mesmo as perguntas que são feitas, a gente detecta ali o quanto de nós aparece em cada fala de um amigo, de um colega, de um colaborador, né? E aí a gente sente um alívio. É terapêutico só de você ouvir, porque você se sente representado muitas vezes, né, pelas histórias. E isso, gente, já é organizador das emoções. Tem um microfone aberto, pessoal. Esses momentos, esses encontros, eles têm esse objetivo, esse intuito, né? Organizar as nossas ideias, organizar as nossas emoções. Às vezes é difícil fazer isso sozinho. Então, quando a gente se reúne e a gente tem uma espinha dorsal, né, uma linha de atuação, e esse trabalho, ele não acontece só durante o encontro, depois a gente abre esse canal também, ele é permanentemente aberto, né, de contato, as pessoas que quiserem algum apoio, depois podem entrar diretamente em contato comigo. Mas eu acho importante trazer aqui que também é feito como parte desse sistema todo, esse tipo de trabalho, onde a gente oferece um apoio, né, para que as questões que estão na base do nosso comportamento, ou seja, as questões emocionais, que elas também sejam tratadas, né, sejam trabalhadas, sejam organizadas para que a gente dê vida a todo o sistema in-out, né? A gente dê vida a toda a nossa carta de valores, para que elas realmente tenham condições de funcionar, né? Tanto o sistema in-out quanto os valores.
Então é isso, gente. De uma forma geral, eu acho que o principal, né, do que a gente queria passar foi passado. E antes de abrir aqui para perguntas e depoimentos, quem quiser interagir aqui com a gente, eu queria só concluir com uma frase que eu achei incrível. Essa frase eu ouvi há pouco tempo, não sei de quem é o autor, não tinha, mas eu achei ela muito impactante, então eu queria terminar com ela, porque eu acho que ela resume o que a gente quis passar aqui, de verdade. É o seguinte, olha, o que nos falta não é aquilo que a gente ainda não recebeu. O que nos falta é aquilo que a gente ainda não entregou. Eu achei incrível essa frase. Primeiro porque ela traz, né, na sua essência, a questão da autorresponsabilidade. Sabe, quando você percebe que aquilo que você dá tem muito mais impacto na sensação de felicidade que você sente. Sabe, felicidade genuína está muito mais ligada àquilo que você oferece para o mundo do que aquilo que você tira do mundo. Porque aquilo que você tira do mundo, uma hora pode faltar. Não depende de você, né? Aquilo que você oferece só depende de você. Você pode se colocar à disposição. Quando você entende isso, eu falei, puxa, existe, a minha vida tem uma utilidade para outros além de mim. Né? Quem mais se beneficia por eu ter nascido? Gente, essa questão é essencial para a gente entender o sentido da vida, o sentido da gente estar aqui. Quando a gente começa a compreender isso, eu falei, puxa, eu estou aqui e eu tenho algo precioso para oferecer. Nesses encontros que a gente faz do Cuidando de Gente, a gente fala sobre isso, né? O caminho da sua realização está muito ligado aos seus dons, às suas fortalezas naturais, né? O que é um dom que todo mundo tem? Todos nós aqui recebemos dons naturais da vida, do universo, de Deus, o nome que você queira dar. O dom é aquilo que você recebeu da vida para ser oferecido para os outros. O dom é um presente que você recebe para presentear os outros. E quanto mais você oferece para os outros, mais ele se desenvolve, mais ele se fortalece dentro de você, né? Então, tudo que a gente colocou aqui, gente, tem ligação direta com isso, né? Quando a gente entende que o sagrado ofício, né? Se a gente entende, não é um sacrifício, o trabalho não pode ser visto assim, né? É a maior parte do seu dia, ou seja, é aquele período do dia onde você mais tem a possibilidade de ser útil para o mundo. Esse é o maior ganho. Você entender que quando você vem 100% presente para esse momento e você enxerga tudo como uma oportunidade de ser útil, de servir, de estar ali 100% dando o seu máximo, o que você está fazendo é que você está ganhando de volta a sua vida. Você está dando sentido para tudo isso. Porque não é o salário, né? A gente sabe que é importante, condições de trabalho, salário, tudo é. Mas se você tem tudo isso e não tem o essencial, né, que é assim, a vontade de servir, a vontade de ser útil, a vontade de estar ali dando o seu máximo, porque isso faz a sua vida voltar a ter encantamento, faz a sua vida ficar saborosa. Gente, isso está na essência da organização emocional. Sabe, quando você protege o seu coração, né, de tantos embates que a gente tem vivido hoje, né, porque quando a gente menos espera vem um novo teste, uma nova prova, um desgosto, né, um conflito, tudo isso está se passando na vida de todos nós. Como que você consegue preservar, guardar o seu coração, né, a sede das suas emoções? A primeira coisa, quando você passa a ter uma conexão mais íntima com você mesmo, e essa conexão passa pela questão do sentido. O que eu estou fazendo aqui? E aí você se interessar por descobrir, saber, se aproximar, acionar os seus dons,
você começa a sentir essa força vindo para você, né? Essa proteção da sede das suas emoções. Você vai fazer, não é para esperar o retorno, porque o retorno de reconhecimento, de aprovação, pode ser que venha, pode ser que não venha. Não tem problema não vir, porque você não está fazendo por isso, né? O espírito de servir, ele passa pela questão da doação, quando a doação em si é a própria recompensa. Isso é muito interessante, né? A gente não faz com uma outra intenção. A gente não faz para receber de volta, né? Porque isso não é uma doação, isso é um empréstimo, né, gente? E que muitas vezes depois é cobrado com os juros mais altos que existem, que são os juros emocionais, né? Quando você dá esperando em troca e não vem, aí a pessoa sofre por ingratidão, por decepção. Então, não é isso que está na essência do servir. A essência do servir é falar, puxa, que prazer, que bênção que é poder ser aquele que dá tudo que tem de melhor, porque já entendeu que quando faz isso, quem mais ganha é ele mesmo. Tá bom, gente? Aqui foi um resumo, né? Claro que tem muitas outras coisas a serem ditas, mas eu acho que, como síntese do que a gente queria passar, e claro que é um start que a gente está dando aqui, são ações consistentes, contínuas, né? Que vão fazer essa cultura, né, esse espírito, ficar vivo nas nossas unidades, na nossa rede, através de quem? De cada um de nós. Então, era o recado que a gente queria passar. E eu gostaria de abrir agora para perguntas, para depoimentos, para quem quiser, né, trocar aqui com a gente, falar. Nas salas também, se quiserem, é só abrir o microfone ali e a gente vai interagindo. Borges. Ô, querido, claro, por favor. A casa não caiu, a casa está limpa. Deu tempo de deixar um brinco. Não, eu queria só dar um parecer aí, quando você falou de atitude anfitriã. Né? Antes se falava assim, tem que sorrir com os olhos. A gente fica assim, sorrir com os olhos, como? Todo mundo, creio que aprendeu, né, na pandemia, de máscara. Todo mundo sabe como sorrir com os olhos e o aluno percebe. A gente percebe também quando alguém está sorrindo com os olhos. Então, a pandemia nos ensinou a sorrir com os olhos também. Sim, com certeza. Nossa, com certeza. Borges, a pandemia nos ensinou tanta coisa, Sim. Né? Tantas coisas. A sorrir com os olhos, a ter flexibilidade, né? A ser resiliente, a entender que a impermanência é a única coisa permanente dessa vida. Com certeza. Mas era uma coisa que a gente sempre falava assim, como vai sorrir com os olhos, né? E hoje a gente sabe muito bem enxergar esse tipo de sorriso, né? Com certeza. E como fez diferença, né? Nossa, né, naqueles tempos dificílimos, todos de máscara ali, você encontrar alguém que sorria com os olhos, fala sério, isso não faz a diferença. Altamente contagiante isso, gente. Muito. É bom de dar, é bom de receber, né? É o ganha-ganha, não tem perdas, né, para nenhum dos lados, é só alegria. Obrigada, viu, querido? Adorei. Eu que agradeço sempre. Quem mais, gente? A turma que está reunida em sala, né? Oi, Agnes. Vamos ver se vai funcionar o som, né? Ninguém mais, gente? Você sabe que às vezes o silêncio... Cíntia. Oi. Cíntia. Oh, querida. Letícia aqui de Ribeirão. Tudo bom, Lê? Eu vou conseguir abrir minha câmera porque eu abro e começa a travar tudo minha internet. Não, tranquilo. Mas sobre o que você falou, eu acho assim, por mais que a gente esteja fazendo esse treinamento, essa reflexão, vindo de uma empresa... É uma coisa que a gente leva para a vida, né? Desenvolvimento que vai sair de dentro da gente e que a gente vai conseguir colocar dentro de todas as relações que a gente tem. Então, dentro da nossa casa, da nossa família, dos nossos relacionamentos com os nossos amigos. Então, são coisas que a gente consegue praticar
além do trabalho. Isso. E assim, eu vejo que o lugar que a gente está, o lugar que a gente trabalha é muito mais fácil, né, de aplicar isso. A gente não trabalha com doença, a gente não trabalha com pressão, então é um lugar que favorece muito para que a gente consiga colocar isso, que eu sei que com certeza em outros lugares dá para colocar em todos os lugares, mas em alguns são um pouquinho mais complicados, né, um pouquinho mais limitados. Então, é muita facilidade. Eu ouço muita gente falar assim, ai, nossa, hoje eu não estou num dia bom, então acho melhor eu não ir trabalhar, mas aí que você vai mesmo, é aí que você vai encontrar pessoas, que você vai encontrar gente bem-humorada, gente feliz. A gente sabe que a gente tem alguns alunos que às vezes não estão em dias bons e extravasam, às vezes, de uma maneira não tão adequada. Mas, assim, a maioria das pessoas estão indo lá com muita leveza. Tem muita gente que vê ainda como um lazer, então vai para se divertir, vai para encontrar os amigos. E estar nesses lugares, num lugar assim, ajuda até quem está ruim, né? Com certeza. É isso, é o poder de transformação, né? De você encontrar pessoas que estão ali 100% presentes. É exatamente isso. Quantas vezes, gente, a gente está mesmo numa baixa, né? Baixa energia, ou está de mau humor, ou está, enfim, com uruca, né? Aquela coisa. E aí você encontra alguém que está 100% lá, presente. É contagiante demais. Você percebe isso, você recebe, né? Existe um poder de transformação, de energização real, né? Real, você percebe que existe ali uma conexão acontecendo. E é esse contato humano que transforma a experiência de ambos, de quem está recebendo e de quem está dando. Tudo é uma coisa só, gente, tudo está interligado mesmo, mesmo. Quando você entra nesse fluxo, e você só vai entrar se você agir, se você disparar, começa em você. Aquela história, né? Se você está sempre esperando o outro sorrir para você, para daí você sorrir. Imagina se todo mundo pensasse assim, gente, todo mundo andaria aí com bico de bule, né? Um estapeando o outro, porque todo mundo está esperando partir do outro o sorriso. Quando você inicia o processo, é mágico. A gente sabe disso. Às vezes você não estava com vontade, você sai da cama sem vontade nenhuma de sorrir, porque você acha que não tem motivos. Sorria mesmo assim. Às vezes é necessário fazer um esforço, né? Você conscientemente se esforça para iniciar. É incrível o processo, né? Disparador, porque contagia. Mesmo. Você percebe, nossa, quantas vezes, olha, um exemplo bem clássico, né? Treinar. Às vezes você, naquele dia chuvoso, naquele dia muito frio, fala, não, dá licença, hoje eu não vou fazer minha caminhada, minha corrida, o que for. Só que aí você, por algum motivo, né, que para você é forte, você levanta a si mesmo e faz. E quando você termina o seu treino, gente, eu tenho certeza que a maioria já sentiu isso. Nossa, graças a Deus eu vim, né? Com desânimo mesmo, com preguiça mesmo, sabe? Mas eu vim, eu fiz a minha parte, eu iniciei, eu disparei, eu agi. Não tem nada mais poderoso do que a ação. Você sabe, a gente sabe disso. Então, quando a gente abre um espaço para fazer esse tipo de reflexão, gente, se aplica em tudo. É o que você falou mesmo, Lê. Se aplica em tudo, com os amigos, com a família, com o casamento, com a vizinhança, com tudo. Você passa a ter uma qualidade de vida muito melhor, porque você puxou as rédeas para você. Você se responsabiliza, você se autorresponsabiliza. Durante a pandemia, a gente fez alguns encontros, né, online, e a gente dizia, os dois grupos, que sempre vão estar aí, né, os grupos do que precisam de ajuda, o grupo dos que precisam de ajuda, e o grupo dos que ajudam. Em qual dos dois você quer estar? Né? É claro que todo mundo, uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai precisar de ajuda. Claro, nós não estamos falando que não vai. A diferença é que quando você conscientemente deseja ardentemente fazer parte do grupo dos que ajudam, você se autorresponsabiliza, você sai do coitadismo, do vitimismo, você entende que, cara, todo mundo está passando por alguma dor, por algum teste, por algum baque, e não vai ser diferente comigo. Por quê? Eu sou bonito, assim, eu sou um avatar iluminado que nem precisaria estar aqui no planeta? Não é o caso, né? Isso aqui é uma escola. Se você está aqui, tem os seus motivos. Então,
nossa, peraí, deixa eu aproveitar ao máximo essa passagem que é tão breve, né? E entrar para o grupo dos que ajudam. A sua vida vai melhorar muito. Você vai entender o seu poder de transformação de si mesmo e do meio. Gente, isso por si só já justifica. Por si só já dá sentido para tanta coisa, né? Já te faz sorrir mais, com o sorriso nos lábios e com os olhos, né, Borges? Já te faz sorrir mais. Falei, cara, é muito bom apesar de tudo, como é bom estar vivo. Graças a Deus eu nasci, sabe? É isso. Esse é o ganho, gente. Não tem preço. Você passa a ter na sua mão o sentido da sua vida. Exige um preço, a gente sempre fala isso, né? Mas vale cada centavo, porque é o preço que você paga pelas coisas que você acredita, né? Você vai colocando a sua vida em ordem, gradativamente, pagando todo dia um preço. O cultivo, né? Eu nem vou entrar aqui, porque esse é o tema do nosso Cuidando de Gente, mas se você entender o poder que tem isso, nossa, nunca mais você deixa frouxa as rédeas da sua vida. Porque você não precisa estar no lugar do coitado, da vítima. É muito inconsciente isso, né? Mas quando a gente começa a perceber, fala, peraí, então eu posso sair desse lugarzinho? Pode, pode. Você tem esse direito e esse poder. Você precisa se responsabilizar. E esse preço, gente, é saboroso de pagar, né? Você vai se sentir vivo no jogo. Olha que delícia. Não vai estar no jogo levando com a barriga, sabe como é que é? Deixa a vida me levar, vamos ver no que vai dar. Nem sempre ela leva para um lugar bom, né? Você puxa para você e fala, peraí, a história que eu quero escrever é esta aqui. Todo dia pagando um preço, cultivando, ou seja, dá trabalho, exige o seu esforço, mas vale cada centavo, não é? Mais alguém, gente? Bom, eu não quero passar muito também, já são 19h15. Eu quero agradecer muitíssimo, viu, pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, pelo interesse de vocês, né, que a gente sente. Às vezes eu sei que o silêncio, ele também conversa, né, ele também fala, né? Quando é um silêncio reflexivo, ele está valendo. Então, eu agradeço também pelo silêncio respeitoso, por vocês terem vindo. E a gente em breve vai se ver presencialmente, se Deus quiser, né? Em alguns lugares eu já passei, foi tão bom. E nos lugares que estão previstos, né? Já na próxima semana e na outra, vai ser uma alegria também. Oi, oi. Oi, Cíntia, Leandro, tudo bem? Oi, Leandro, tudo jóia? Tudo Maria Franco, tudo bem, graças a Deus. Leandrão. Isso, Leandrão. Uhum. Minha câmera também está meio complicada, mas... Sem problema. Essa leveza que você comenta aí, os comentários aí dos nossos amigos aí foram maravilhosos. Eu escrevi aí, só que eu falei assim, já falei com meu filho, eu falei assim, essa sensação que eu sinto quando eu saio de casa, vou trabalhar, eu sinto que quando eu chego no trabalho, eu continuo na minha casa, sabe, é uma coisa leve. E quando eu volto, eu não volto com aquela coisa assim, nossa, o dia foi corrido, o trabalho, não, continua, é uma extensão, sabe? Então, a gente vai aprender a se moldar com isso, né? Então, você sai de casa, no lugar que você fica, só quem está no trabalho tem que trabalhar como se estivesse numa sua casa, porque fica muito tempo fora da casa, fica muito tempo no trabalho. E uma coisa que eu aprendi, eu ouvi isso quando eu era bem jovem, do meu avô, pai da minha mãe, ele falava assim, não valoriza quando você perde, porque quando aquilo que você acha que você perdeu, se tem valor, você nunca vai estar perdendo, porque o valor é mais forte do que a... Então, está sendo sensacional isso, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada a você. Leandrão, é a velha história, né? Você ou ganha ou aprende. Ou seja, não tem perdas nunca. E só mais uma coisa que, te ouvindo, eu me lembrei aqui, na época, quando a gente fez os laboratórios, né, em todas as unidades, a gente perguntava também assim, se você tivesse que descrever a companhia atlética para um amigo seu, ou para um conhecido, uma pessoa que não conheça a companhia, em 3 palavras, né, como que você descreveria a companhia atlética? Você sabe qual foi a palavra mais citada na rede inteirinha?
Qual foi? Família. Família, né? Isso. A companhia é a minha família, a extensão da minha família. É o que você acabou de trazer, né? Essa sensação de que é uma extensão da sua casa, né? E, gente, isso é uma bênção. Olha, você se sentir num lugar em que é extensão da sua família, né? É ótimo, né? É maravilhoso. Você só nisso você já equilibra, você já alivia as pressões, já equilibra as suas emoções. Quando você entende que isso é um presente e já está acontecendo na sua vida agora, nesse momento. Você já está você já está num lugar que propicia esse tipo de sensação, né? Então só aí a gente já tem o que agradecer, é só ajustar as lentes, não transformar, né, os gatos em leões e tocar a bola para frente, né? É verdade. E a nossa doação, a gente percebe quando você entrega algo para alguém, é como um presente para vamos dizer, para um filho, para um amigo, um aniversariante. Você fica tão feliz da pessoa receber aquele presente que a gente está doando, que você se sente assim presenteado mesmo, né? Você fala assim, felicidade, ele gostou muito daquele, a gente está doando e está recebendo muito mais do que imagina, né? Exatamente. Amei, viu? No mesmo ato, né? No mesmo ato. Você ficando mais feliz do que a pessoa que fala assim, pô. É isso. Muito bom. Obrigado, viu? Imagina. Obrigado a você. Obrigada a todos, viu, gente? Ó, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e a gente em breve se vê. Ó, beijão. Tchau, boa noite. Bom descanso. Tchau, querida. Beijo. Igualmente para todos. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau.